Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos viajar ao som de uma onda. Mal, já começam as piadinhas. Bem, ora bem, vamos começar então por ver, em primeiro lugar, ter uma ideia sobre o que é uma oscilação e um movimento harmónico simples. Condições. Para nós, para a física, para mim, uma oscilação, vibração, trata-se de um movimento repetitivo, aparece aqui a palavra periódico, entre duas posições extremas, passando por uma posição de equilíbrio. Bem, não me digam depois que eu não sei ler. Vamos ver aqui uma imagem em 3 dimensões, mas que eu fiz o favor de passar para 2. Cá está uma esfera numa superfície que se desloca de uma posição extrema, passa pela posição de equilíbrio até à outra posição extrema. Período. Tem lógica aqui a ideia de período. Período, periódico, mas período será o tempo. Aqui entra a grandeza tempo para um movimento periódico, para um movimento repetitivo, para a duração deste movimento. Temos então aqui a nossa palavra período. O tempo que demora a ocorrer um ciclo, ou o tempo que demora a ocorrer a repetição do movimento. Eu peço desculpa por estar a ler, mas nestas afirmações tão simples e tão diretas, até porque fui eu que escrevi, não me ocorre acrescentar muito mais do que aquilo que já está escrito. Então, para ilustrar, temos então uma imagem ainda melhor, se não reparem, de uma posição extrema, este efeito espetacular, ali com o vetorzinho, a indicar o sentido do movimento, passa a esfera por uma posição de equilíbrio, chega até a outra posição extrema e volta novamente à sua posição inicial e completa um ciclo. O tempo em que a esfera demorará a fazer este percurso, nós chamamos de período. É fácil. Mas, se quiséssemos saber o número de oscilações, ciclos por unidade de tempo, e se quiséssemos saber isto, bem, o número de oscilações por unidade de tempo, eu não sei se vos parece, mas a mim parece-me, e esta se calhar é uma interpretação que não sei se estão habituados a ouvir, mas a frequência é, para mim, uma grandeza que tem ali um caráter de velocidade. O número de oscilações, o número de ciclos por unidade de tempo. Se um ciclo ocorre em t segundos, naquele período, implica que 1 sobre t ciclos se completa em 1 segundo. E quando nós olhamos para a fórmula que relaciona frequência e tempo, frequência e período, esta fórmula continua a não traduzir aquele número 1 sobre t, 1 sobre t, continua a não traduzir depois aquilo que nós definimos como frequência. O número de oscilações, parece que ali o número 1 devia estar ali um n, número de oscilações por unidade de tempo. Mas não. Mas, se olharmos para esta regra 3 simples, se calhar a frequência e esta fórmula fica mais clara. Porque se não reparem, se fizermos aqui um raciocínio muito simples, recorrendo à regra 3 simples, se um ciclo se completa em t segundos, num período, quantos ciclos se completarão num segundo? E esse x, e é esta relação, este x, é que é a minha frequência e que me vai conduzir àquela forma. Passando ao próximo quadro e ainda no contexto da oscilação e movimento harmónico simples, o que é que eu me lembrei? Lembrei-me de ir buscar o movimento, por exemplo, de uma esfera ligada a uma mola, um movimento harmónico simples, um movimento periódico, e pensar que se essa esfera, se eu pudesse traduzir, riscar, representar o movimento oscilatório dessa esfera em torno de uma posição de equilíbrio, teria, numa análise gráfica, uma trajetória mais ou menos assim. Claro, eu já pus ali um eixo vertical, mas o mais interessante é que se eu virar esta figura e completar o meu sistema de eixos, eu claramente sinto necessidade de, naquele que era o eixo vertical e que agora é o eixo horizontal, perceber que se aquele eixo não traduzisse tempo, o formato da trajetória nesta representação não seria um formato assim, mas seria uma coisa assim. Portanto, se não houvesse a folha a passar, qual sismógrafo, em 1755, a trajetória da minha esfera no seu movimento de oscilação periódico seria o riscar sobre o riscar sobre o riscar sobre o riscar. Infinitamente, admitindo que ela não iria parar. Portanto, penso eu que tem toda a lógica dizer que este eixo aqui é claramente uma indicação da dimensão temporal deste movimento.
Ora, então é isso que está aqui escrito. Um gráfico com a forma do gráfico da função seno ou cosseno. Porque quando eu vou investigar qual é a tradução gráfica da função seno ou cosseno, eu tenho uma representação semelhante. E, portanto, eu vou dizer, aquele movimento harmónico simples é traduzido graficamente por uma função sinusoidal. Perceberam? Porque é parecido. Porque é parecido, não, porque é praticamente igual. Temos aqui um defeitozinho que eu já vou acrescentar, é que a função seno e a função cosseno têm apenas como valores limites o 1 e o menos 1. Que depois nós vamos chamar isto de amplitude, mas já lá vamos. Porque agora a seguir vem aqui uma frase em jeito de conclusão. Uma oscilação sinusoidal traduz um movimento harmónico simples. Está bonito. Próximo. Ainda neste contexto, vamos às conclusões. Muito importante. Portanto, acho que toda a gente percebe. A oscilação varia entre dois pontos simétricos. Nós agora, como eu tinha prometido, vamos lhe chamar de amplitude. A unidade é o metro. Que se encontram à mesma distância. É um deslocamento máximo, um máximo deslocamento da posição de equilíbrio. Até agora, nada de especial. Porque é uma função sinusoidal, gosto desta relação com a matemática, porque é uma função sinusoidal, só pode tomar valores entre A e menos A. Não é entre 1 e menos 1. Porque há outros valores para a nossa amplitude. E quando chegarmos à fórmula geral, vamos perceber porque é que não está lá só a função seno. Está lá a amplitude também a multiplicar pela função seno. E depois, uma observação aparentemente teórica, mas muito lógica. A função repete o mesmo valor após um período. Vem aqui esta minha frase, vem novamente destacar a importância de nós termos uma ideia correta de período. Depois, a função que traduz o gráfico pode ter... pois, cá vem a nossa formulazinha. Então, mas espera aí, é cosseno ou seno? Bem, a função seno ou cosseno vai depender das condições iniciais. No formulário de exame, aparece a função seno. Mas, como curiosidade, meus amigos, sem compromisso, sem qualquer compromisso, apenas como curiosidade, o que é que eu gostaria de vos apresentar? Gostaria de vos apresentar os dois gráficos da função seno e da função cosseno e, reparem, a função cosseno, reparem, para 0, temos aqui um valor de amplitude, que para a função cosseno seria 1, e para 0, a função seno tem o valor 0. Então espera aí. Se o gráfico tiver esta forma e começar assim desta forma, a função que traduz este gráfico é esta. Exatamente. Então, e se o gráfico tiver esta forma, a começar ali do 0, a função que traduz este gráfico é esta. Exatamente. Estou a ver que percebeste. Até para que é que isto serve? Para nada, é uma curiosidade. É apenas uma curiosidade. Agora, reparem naquilo que eu estava a dizer. Não está aqui menos 1 e 1, pois não. Porquê? Porque isto é uma função sinusoidal, mas nós queremos que a amplitude tenha liberdade de tomar outros valores que não o menos 1 e 1. Então, na fórmula, pusemos aqui o A vezes. O A vezes. A física encontrou isto. Depois, o que é isto que está aqui? 2π sobre t. 2π sobre t. Aqui está 2πf. E aqui também 2π sobre t e ali 2πf. O que é que isto quer dizer? Isto traduz uma grandeza que vou falar já a seguir. Mas gostava que apreciassem, em primeiro lugar, este efeito espetacular de confirmação, função seno, função cosseno, o efeito carimbo, que eu achei interessante. Se calhar não é. Então, vamos lá. O que é a frequência angular? A frequência angular, aquele W, traduz a rapidez. Rapidez. A frequência, há bocadinho, dava-nos a ideia de velocidade. O número de oscilações por unidade, por segundo. Agora, a frequência, outra vez, frequência angular. Engraçado que já chamaram isto velocidade angular. Tem a sua piada. Traduz a rapidez. Eu já vi isto no movimento circular uniforme. Portanto, a velocidade, a rapidez com que aquele ângulo... qual é a tua velocidade angular? Eu faço 90 graus em 5 segundos. Pronto, ninguém diz isto, não é? Até porque as estradas não são círculos, mas aqui esta é a ideia. Era esta a ideia do movimento circular uniforme. Agora aqui nós temos uma oscilação, para lá e para cá, e temos uma medida desta rapidez com que ocorre cada oscilação, e que se chama frequência angular. A primeira fórmula é uma fórmula ilustrativa, mas a segunda não. A segunda é aquela que vem no nosso formulário de exame, porque se nós repararmos,
E se nós escrevermos estas relações, nós percebermos que a diferença entre a fórmula da frequência angular e a fórmula da frequência propriamente dita, digamos assim, é este 2π. Então eu posso concluir, porque está correto, que a frequência angular traduz também a conversão da frequência, os tais número de ciclos por segundo, para radianos. Porque um ciclo é 2π. Eu passei aquele ciclo, aquele número 1 eu passei para 2π. Fácil. Ora, aquela formulazinha ali anterior, 2π sobre t, o que era aquilo? Aquilo era, agora já posso simplificar, é esta que vem no formulário, já vos contei o segredo do seno e do cosseno, e portanto, meus amigos, vamos andando para a frente que se faz tarde. Ondas. O que é uma onda? Sim, o que é uma onda? Isto é importante, mais ou menos, mas para não cair no abstrato, é importante, se calhar, que o aluno consiga definir com um vocabulário científico ou perto disso, que uma onda resulta de uma perturbação, que essa perturbação muitas vezes é chamada de sinal, é a fonte da oscilação, da vibração. A onda periódica, ou a onda é periódica, talvez ali um E ficasse melhor. A onda é periódica se resultar da emissão repetida de um sinal em intervalos de tempos iguais, senão também não seria periódica. Isto tem tudo muita lógica. Uma onda mecânica. É importante distinguir uma onda mecânica de uma futura onda eletromagnética, que nós não vamos falar agora. Uma onda mecânica são ondas que necessitam de partículas, já que são ondas que envolvem o movimento dessas partículas num dado meio. Também é interessante imaginar, concretizar, que as partículas oscilam em redor da sua posição de equilíbrio. Muito importante, isto é mesmo muito importante. Num processo ondulatório, num processo de perturbação, de vibração, há uma transferência de energia para o meio, as partículas oscilam, há uma transferência de energia para o meio, a partir da fonte. As partículas oscilam, mas não existe, elas oscilam, mas não se vão embora. Oscilam em redor da sua posição de equilíbrio e, portanto, não existe deslocamento de matéria a partir da fonte. Não é um sopro, é um som. Há uma figura linda que nos mostra uma perturbação gerada pelo meu altifalante e é a perturbação que viaja. Portanto, estas Marias todas destas partículas não estavam aqui, elas estão aqui, é a perturbação que viaja, agora é uma zona de compressão que aqui está a atravessar este meio, nesta parte. Atenção, parte 2. A energia de uma onda depende da amplitude da oscilação e da frequência do sinal. Nós vamos ver, se calhar, demasiado tarde, eu estou a dizer isto, se calhar, um bocadinho descontextualizado, mas vou arriscar porque acredito que isto também é simples. A energia de uma onda depender da frequência, para mim tem lógica. Até porque, em princípio, vocês fizeram os trabalhos práticos e andaram lá um bocadinho a brincar com o gerador de sinais. E quando punham 1000 Hz, tinham um som muito mais agudo, irritante, que ali fazia ali uma vibração, uma comichão esquisita no tímpano, enquanto que se pusessem 500 Hz, o som grave, um som muito pouco incómodo. Então eu posso associar, sem entrar aqui em grandes fórmulas, de que a energia tem uma relação de proporcionalidade direta com a frequência. É igual à constante Planck vezes a frequência. Portanto, esta aqui é fácil de perceber. Mas também é fácil perceber que se eu mandar um gritinho lá para o fundo da sala, olha, calem-se, é diferente de eu sussurrar. Calem-se, por favor. Porquê? Eu sou a mesma pessoa, terei a mesma voz, não irei modular a minha voz para ou imitar o que quer que seja para chamar a atenção dos alunos. Então o que é que está a variar? Está a variar a minha amplitude, a intensidade com que eu digo calem-se, que já estou farto de vos ouvir, e portanto estou a dotar a minha onda sonora de uma maior energia derivada à intensidade e à amplitude. Atenção, parte 3. Pois, porque, em jeito de conclusão a este mísero, se calhar, exemplo que eu estou aqui a dar, a energia então vai variar com a distância, ou seja, lá ao fundo. Portanto, senão a minha aula era para a escola toda, não é? Portanto, mas não, só a partir de uma determinada distância é que me vão conseguir ouvir. É até ali que a energia da minha onda sonora chega. Claro que quem estiver na fila da frente provavelmente fica com os cabelos em pé, porque eu até berro um bocadinho e falo um bocadinho alto. Lá ao fundo, os mais penteados e mais pacatos são claramente o sinal de que não chegará lá a mesma energia da onda sonora produzida
por mim. Onda transversal, mais uma tracalhadazinha teórica, são ondas que se propagam num dado meio, numa direção perpendicular. Sim, à direção da oscilação, vibração das partículas. Pronto. Isto é muito fácil perceber. O exemplo comum de uma corda que é perturbada a perturbação é realizada na vertical, mas viaja na horizontal. Gostaria eu apenas de acrescentar, relacionando com a matéria anterior das forças, a ideia de que até a simples oscilação de uma corda tem uma explicação para a física. Portanto, temos a aplicação da perturbação, isto é outra vez uma curiosidade, temos outra vez a perturbação, temos a curvatura da corda a desequilibrar a tensão que estava a ser aplicada na corda, que existia na corda, e portanto ela vai subir. Depois da passagem, ali está o depois da passagem, não devia ser depois da passagem, quem sabe se não sou disléxico, depois da passagem da curvatura vem o desequilíbrio da tensão, ou o desequilíbrio da tensão vai provocar a descida da corda. Portanto, é uma curiosidadezinha, não é para encher chouriços, é apenas para mostrar que é uma relação, tudo tem uma explicação e até uma relação entre aquilo que nós vamos dando aqui nestas aulas. Cá está, uma figura que ilustra tudo isto. Ora, a conclusão. Voltamos à casa de partida porque temos como conclusão que cada ponto da corda move-se perpendicularmente à direção de propagação da onda, que é claramente a ideia de onda transversal. Mas, se nós falarmos de onda longitudinal, que é muito mais pertinente porque ou traduz aquilo que acontece com as ondas sonoras, as partículas possuem movimento de oscilação, vibração com direção paralela, já não é perpendicular, à direção de propagação da onda. Vou perder aqui um bocadinho de tempo a salientar a importância de nós, neste caso de vós, poderem materializar, concretizar um exemplo que seja da produção das zonas de compressão, das zonas de rarefação, ou seja, da produção de uma onda sonora. E por isso é que eu escrevi aqui este textozinho todo. Temos o exemplo do altifalante, temos o exemplo da compressão do ar por parte da membrana do altifalante, a produção da perturbação que se vai deslocar paralelamente. Temos a tradução dessa viagem da perturbação e compressão, originando zonas de compressão de maior pressão e densidade e zonas de rarefação de menor pressão e de menor densidade. E temos uma figurinha que ilustra esta situação. Continuando esta viagem, temos então a relação da região de compressão a mover-se continuamente e vai comprimindo a região que se vai apresentando à sua frente. Destaco, não há deslocamento de matéria e meio ciclo depois porque eu tenho que completar isto tudo num ciclo, um período, meio ciclo depois tenho o recuo da membrana que conduz, desta vez, não à compressão, mas à expansão e à diminuição de pressão e de densidade. E depois eu tenho aqui esta figurinha em que são associados estes picos num gráfico que traduz isto, um gráfico em que tenho aqui no eixo dos y a pressão, aqui tenho o eixo do x, tenho aqui a relação entre os picos e as zonas de compressão e os vales e as zonas de rarefação. Então, mas não devia ser ali o tempo? Não, porque este gráfico quer traduzir esta imagem. Portanto, é uma fotografia desta imagem. Não é uma relação para uma partícula a sofrer as pressões e rarefações. É o gráfico da fotografia que já vão perceber melhor porque é que eu estou a dizer assim. Curiosidade. Ai, Jesus, curiosidades. Vamos lá ver. Mais tralha. Não. Uma onda sonora pode ser descrita em termos de deslocamento ou pressão. Sim. Porquê é que eu quero chamar a atenção a isto? Porque às vezes nos enunciados aparece isto. Olha, determina a amplitude de pressão. Então, mas a amplitude de pressão não é a mesma coisa que a amplitude de deslocamento? Não. A amplitude de pressão vem desta fórmula aqui. Eu até já estou a adiantar isto. Considera-se que aplicando aquele y igual a CNWT, que num gráfico ou numa situação em que estamos a analisar uma onda sonora com zonas de pressão e de compressão, o gráfico P em função de T, que não é este, que este P0 representará ou será equivalente à amplitude. Só que agora já não é uma amplitude de deslocamento, aqui já não temos um Y,
temos também uma pressão em função do tempo e, portanto, esta é uma amplitude de pressão. E vocês vão logo dizer, isso é a mesma coisa. Não, não é. Não é. E por isso é que vem aqui esta curiosidade. Não penses que pelo formato da função ser o mesmo, que as grandezas são equivalentes. E, portanto, como curiosidade, esta variação de pressão máxima, esta amplitude de pressão, que eu também aqui escrevi assim, depende, por exemplo, da densidade, da velocidade, da frequência angular e da área. Mas isso serve para quê? Como curiosidade. Onda sonora, velocidade do som. Temos então a fórmula básica, sabemos, a metros por segundo, então a distância passa a ser o comprimento de onda, o tempo agora é o período, mas, por um lado, 1 sobre t também é a frequência. São fórmulas muito úteis no sentido de vários problemas em que uma destas grandezas é constante e depois queremos saber as outras, mas, como já vos disse noutro vídeo dos exercícios, quando nós colocamos isto em apontamentos, que eu chamei de facilitadores, depois começamos a mecanizar e a perceber-nos de que é possível sistematizar estas relações e estas abordagens feitas nos exercícios. A fórmula de significados, bem, lá vou eu meter outra vez a colherada, mas o que é que isto quer dizer? Jesus, velocidade das ondas mecânicas, velocidade da onda sonora no ar. Olha, é outra vez uma curiosidade, eu sei, sou uma pessoa muito curiosa e, portanto, fui à procura. Então, mas a velocidade no meio, por exemplo, no ar, varia ou não varia? Varia com a temperatura. Portanto, a velocidade da onda sonora no ar aumenta com a temperatura, de acordo com esta relação. Então, e das ondas mecânicas em geral? Das ondas mecânicas em geral, eu posso dizer que a velocidade depende da elasticidade do meio e de uma propriedade inercial, como, por exemplo, a densidade do meio. Então, mas o que é que eu tenho que saber? Basicamente, tenho que saber que a velocidade depende do meio e, no mesmo meio, para o mesmo meio, se houver variações de temperatura, eu posso dar-me jeito saber a conclusão de que a velocidade aumenta com a temperatura. Atenção! Acho que já disse isto, mas vou dizer outra vez. A frequência apenas depende da fonte emissora, não depende do meio. Isto dá muito jeito. Dá muito jeito porque se eu tiver informações que a fonte é a mesma, a fonte emissora, a fonte de vibração, então posso logo nestas relações considerar a frequência constante e o período também. Mais, atenção, parte 2. Pronto, logo o comprimento de onda também varia com o meio. Assim como eu fiz o raciocínio para a frequência e o período, o mesmo tipo de raciocínio posso eu fazer para a velocidade e comprimento de onda. Portanto, se a velocidade varia com o meio e a frequência permanece constante, volto a dizer, então tem que variar o comprimento de onda. Então eu posso afirmar, nestas condições, que se a velocidade variar com o meio material, ar, água, o comprimento de onda também o vai fazer. Periodicidade espacial. Cá tenho o gráfico da periodicidade espacial. Reparem, gráfico da selfie. Gráfico que representa o meio. Não representa só uma partícula. Não, representa o meio. Foi uma foto que se tirou ao meio naquele instante. Portanto, este gráfico é para um determinado instante. Consigo determinar o comprimento de onda. E consigo-me perceber neste gráfico de que este ponto aqui, passado um quarto de período, está aqui, passado outro quarto de período está aqui, depois outro está aqui e depois já regressa à posição inicial. Portanto, é através da análise, por isso é que está aqui este vetorzinho a dizer, olha, eu vou para ali. Eu perturbação, não eu matéria. Portanto, o ponto é sempre, ou está sempre na mesma posição, o ponto a analisar, segundo x. Por isso é que está aqui então este vetor a dizer, olha, a perturbação viaja nesta direção com uma determinada velocidade. A distância percorrida pela perturbação ao longo de um ciclo, pela perturbação, sublinhei, é chamado de comprimento de onda. Ou, também podemos dizer isto de outra maneira, a distância na qual a perturbação num dado instante se repete. Depois, eu fui buscar outra vez essa fórmula, sim, outra vez esta fórmula, repara, não é a fórmula oficial, está aqui o cosseno, é um teste à tua perspicácia, repara, começa aqui, está ali o cosseno. Então, mas não devia ser W vezes T? Devia, mas isso era se não fosse um gráfico Y em função de X. E eu quis-te mostrar que esta função, embora nos manuais não apareça, mas esta função deste gráfico Y em função de X, que traduz a periodicidade espacial, também existe. Também existe. Cá temos Y igual a vezes cosseno, agora não é 2π sobre T, mas é 2π sobre o comprimento de onda vezes o x. Portanto,
portanto, esta função também tem uma tradução. Mais uma curiosidade. Na periodicidade temporal, o que é que eu tenho? Tenho o gráfico do ponto. Portanto, isto é uma malta toda, uma foto. Não, isto foi, é como se fizéssemos uma tabela. Olha, então onde é que tu estás aos 0 segundos? Olha, estou cá em cima. Então e aos 6 segundos? Olha, agora estou cá em baixo. Então vamos pôr isto num gráfico. E dá-nos então aqui esta função sinusoidal, tal como a anterior. Gráfico traduz a posição de uma partícula em função do tempo. E vamos outra vez alertar para o período que corresponde ao tempo que a partícula demorou para completar um ciclo, ou o tempo no qual a perturbação de um único ponto se repete. Cá está ela. Esta tu já conheces. O y é igual. Repara, cuidado aqui com o cosseno, porque está ali. O oficial é o seno, e começaria aqui. 2π sobre t, que é o w, não é? E aqui temos então vezes o tempo. Esta aqui tu já conheces, porque no teu programa 11º ano já é dada a função que traduz, a fórmula que traduz a função num gráfico que nos dá informações sobre a periodicidade temporal. Tracalhada teórica pura e dura. Som puro ou harmónico é traduzido por uma onda sinusoidal. O som complexo traduzido por uma onda não sinusoidal, constituído pela soma sobreposição de sons harmónicos. Vamos ver umas figurinhas. Não. Primeiro temos que dizer, atenção, amigos, o timbre, o formato de uma onda complexa dá-nos, o diferente formato de uma onda complexa, o dó na guitarra, no violino, dá-nos a informação sobre o timbre, a forma da onda dá-nos a informação sobre o timbre ou sobre o diferente timbre. E depois tem aqui umas imagenzinhas que nos mostram de que este som puro, que está aqui a preto, soma sobreposição com este aqui, dois sons puros, dois sons harmónicos, vão dar então aqui o meu som complexo. Som alto também chamamos de som agudo, som baixo de som grave, está relacionado com a frequência. E quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Portanto, temos aqui um som mais grave e temos aqui um som mais agudo e aqui um intermédiozinho. Som forte, som mais intenso, o botão do volume é aqui que entra, e o som fraco, som menos intenso. Está relacionado com a grandeza da amplitude, e já sabes, a amplitude está relacionada com a grandeza da intensidade e da energia. Mais amplitude, maior intensidade. Temos aqui, repara, a frequência é a mesma, um som de maior amplitude e um som de menor amplitude. E pronto, chegámos ao fim. Eu gostei muito de estar aqui a partilhar as minhas ondas sonoras com vocês. Espero que não tenha sido numa frequência demasiado alta ou irritante.